Olá, olá, grupo. Prestes a iniciarmos o vórtex do eclipse. A minha sensibilidade para com o servir em amor, aquilo que é prático. Então, eu não venho traduzir o movimento em pormenor dos dois eclipses, mas eles já estão a atuar, consciente e inconsciente, solar, lunar, em Peixes, na lua cheia, a 28 de agosto. E eles já estão a atuar, consciente e inconsciente, coletivo e individual. Então, o que na verdade está a mover este eclipse, revelar primeiro o que é a consciência de ti, de quê? Segundo eclipse, de todo o teu corpo causal, emocional, que então temos do coletivo o levantamento das águas que estavam retidas, contidas, em nome de uma representação do que era ser amor, ser compreensivo, ajudar, esquecer-me de mim, continuar a sustentar aquilo que tenho que reter para poder ser o amor. Então é, na verdade, uma descida ao centro do ser pelo seu causal, onde do coletivo cada um tem a sua viagem individual e que move aqueles move aqueles movimentos, tem realmente forma em si, na sua estrutura, aquilo que está a sair e que está a dizer chega. E aqui temos peixes a vir, todo o sistema causal que estava retido acima. E porque acompanho tantas pessoas e porque me acompanham a mim, mas o que interessa é, existem sistemas causais que estão a reter essa forma de sentir e atuar. Então é aqui que entra o quê? O nódulo norte em Aquário, o eclipse lunar de Aquário de Peixe está conjunto ao nódulo norte a 29 de Aquário. Então, trabalhares o teu sistema de reconheceres, e aqui tu entras em relação Vênus com a autenticidade do que está-te a mover. E isso vem nas ondas causais emocionais, que nas tuas dinâmicas relacionais tu vais encontrando então a fonte do sétimo raio. Tu vais reorganizando essa tua presença e vais reconhecendo aquilo que sai causal de ti. Mas o eclipse lunar está oposto ao casime do Sol Mercúrio em Virgem. Então temos uma reorganização do sistema causal, como usava o arquiteto da compreensão, para manter as águas retidas e ver como ia ordenar o seu papel para continuar a ser esse amor. Então esse é o grande movimento do inconsciente coletivo, a reorganização do foco, o que é para ti seres amor. E essa é a grande descida, porque tu vais ganhando isso não intelectualmente, mas o Sol vai
exatamente utilizando uma nova vibração da compreensão, Mercúrio, que está a ligar-se ao plano emocional, Lua como regente da alma de Virgem, onde está a nossa cura, o nosso encontro com a essência. E a essência nunca julga a experiência, nem é ela que destina a experiência. O destino não existe. Agora, há o que tu, no teu sistema causal inconsciente e subconsciente, ainda retens. E vais à mente. Aqui é que está o trabalho, a descida é sensorial. Tu vais sentindo o movimento causal. E eu acompanho muitos processos de libertação do causal, aproveitando a energia, a alma impulsiona a libertação e diz: isso é que é amor, deixa sair, deixa que se manifeste aquilo que estava preso. Aí depois reorganizas-te em quê? Mantens o centro, porque o que saiu é onde tu vais ter a sensibilidade de reconhecer onde a vítima subjugada ou revoltada está em ti. Essa é a proposta do segundo eclipse. E reorganizar o plano em que a mente inferior trabalhava sempre na tentativa de compreender para suster o que sentia. Esse é o movimento do inconsciente coletivo de peixes, que vibra mais ou menos em frequência, mas está lá dentro de todos nós. Então, este é o movimento que revela a consciência do teu causal. E ele é a reorganização mesmo com esta é a experiência onde Quiron em Touro está a dar sustentação, porque está a fazer um sextil ao eclipse lunar, que é tu retens-te em relação na experiência, organizando na mente, e isso cria uma dificuldade em entrares dentro de ti, reconheceres e começares a sensibilizar-te com tantas partes perdidas, desmembradas no teu sistema causal e emocional, e vais reunindo. Então é um trabalho que leva à incubação da consciência, e aqui tu estás a viver a experiência, seja ela estimulada de fora ou seja estimulada por ti, por a tua essência interiormente, e então tu vais realmente vivendo dentro da experiência, estando nessa presença, onde estás a trabalhar com o quinto em relação, não em pôr em ordem o teu sistema emocional ou justificar porque é que ele existe. Tu estás a trabalhar com o quinto raio e com o sétimo. Vais realmente começando a ver as inter-relações que tu tens e que estão em relação para fora. E vais reconhecendo não a autoridade de ser, mas essa segurança, não de ser algo definido em absoluto, porque isso é a ilusão de peixes. E por isso mantinha-nos capturados na ilusão de que enquanto eu não for o formato de sacrifício perfeito em amor, e isto é o causal inconsciente que está a ser, aprendam a trabalhar com estes movimentos, porque eles são vivos na vossa interação interior e onde a vossa mente
enquadra ao detalhe porque é que vocês têm que ter esse causal agora que está a dizer não, eu estou exausto. Então Quiron em Touro, ele conhece o causal do quê? Do manter o hábito porque tinha que ser. E ele reconhece onde a personalidade continua a perpetuar e a criar a mesma ferida, não consegue conectar com o verdadeiro poder do amor. Esse que nunca diria, tu estás aqui para sofrer, mas também não te devolve para um espaço de revolta, mas sim para um espaço de ires reconhecendo todos estes recantos que estavam perdidos no grande oceano do inconsciente dentro de ti. E tornar isso a tua casa, tornar isso uma casa interior, onde não há paredes, não há limitações, para tu ires renovando consciência, sol, como este causal te prendia a valores, e tu aqui sais da vítima, estás a trabalhar a tua energia, portanto és já um ser quântico. Porquê? Porque estás a renovar no presente linhas e linhas de tempo causais que desta vez estás a acordar para renovar aqui e não para ficar preso na história. E este é um movimento que está e que estará a acontecer durante 6 meses. Claro que eu estou a trabalhar já com o segundo eclipse e vou estar a trabalhar intensamente com o segundo e como ele move o primeiro, porque estas duas forças de fogo e água é realmente a unificação do feminino e masculino em vibração de quê? Criar um centro onde eles lutavam. E a luta interna que havia da água para reter o fogo é a luta que vive na vida. E é essa a relação de consciência higher self que o Quiron está a mover nestes 6 meses, porque ele está sextil ao eclipse lunar. Então é na própria experiência que tu vais renovando essa presença, não aqui, mas nos sentidos, em tudo o que sentes, em tudo o que o teu corpo te faz sentir. Daí o trabalho com consciência, a energia a movimentar-se no corpo, mas também um trabalho onde o corpo manifesta a dor e tu entras, penetras com toda a água nessa linha de que eu quero sentir o que estás a sofrer e entrar num diálogo com aquilo que está a criar a densidade no corpo denso físico e onde a presença precisa de estabelecer consciência, diálogo, pôr o corpo a falar. O corpo de dor que está manifesto no corpo físico. E menciono isto porque acompanho muitos casos agora em que, na verdade, o processo de voltar para dentro e de reorganizar a consciência de si vem pelo corpo. Eu também passei ao longo da minha vida por processos pelo o corpo. E isso não... temos sempre que ter o foco que não há bem nem mal. Ok, eu sei, mas sente, porque é dentro da experiência que tu entras noutra realidade. E não interessa se é uma experiência relacional, se é uma experiência vivencial, acontecimentos na tua vida, se é uma experiência
relacional que se subdivide em várias áreas, não é? Para com o coletivo, para com a família, para com a relação íntima, portanto, tudo isto. Então, há realmente o voltar. A espiritualidade é expressa. Aquário, vais ter que aprender por ti. Agora, queres perceber como mudar, é quereres usar as leis, o poder de criação para criares o que queres. E é aqui que isso é o fim da era cósmica, que começou de 12 mil anos com a queda da Atlântida. Queres ter o poder da criação para manipular a criação, o que queres? Isso é velho, é o que está no fim. Agora, isso não te põe numa posição de peixes onde tu ficas resignado, não. Tu vais entrando e aqui vais renovando a posição do fogo com a água, que é o fogo etérico, o fogo da essência, o fogo onde o higher self, a mente cósmica, a vibração crística ligada à fonte de criação, precisa de ancorar nessa descida em que tu estás a fazer, a usar o poder do amor para te reconheceres no teu causal e poderes adquirir então a maturação dentro das experiências que estás a viver. E isso já te renova a visão. Aqui sobes para outro plano onde não há vítima e começas a trabalhar com uma realidade onde, na verdade, tu és livre, mas não passa pelo mental, entra pelo sensorial. A renovação da presença, da personalidade com sentir-se, é voltar à relação com a sua essência. Então, o causal pode ir sendo renovado por o sétimo raio, a vibração mais alta da síntese, onde não há divisão. E aí tu renovas o fluxo criativo no coração da tua visão. E esta é uma viagem. Não interessa em que plano estás, porque a renovação com a autenticidade de ancorar o que é o poder do amor, a ser renovado e a transformar tudo aquilo que estava associado a amor e que te tinha que anular. E haja compaixão para desenvolveres também compaixão, que não tens que compreender o outro para te ajustares, mas também tens que ter um nível de compaixão que o outro também na sua linha ancestral está a libertar. Agora, aí já te põe numa nova posição de Neptuno, que retrógrado está a rever esses dogmas do que é amor. E aí tu tens compaixão, mas já não reages com o teu causal de ok, eu compreendo, eu fico, eu isto, eu passo a anular-me outra vez. E isto é a onda que os dois eclipses estão a produzir para que uma nova consciência possa nascer em ti. O que é a viagem de renovação do ser? Até já.